bem-vindos a mais um culto do FBA of God Church, direto do nosso lar, ao seu trabalho, aonde quer que você estiver. Temos certeza que o Espírito Santo vai estar entre nós aqui, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, porque nós estamos reunidos, em torno do nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ouvir o pastor Hermes e a missionária Noemi. O pastor Hermes vai fazer uma oração para começar o nosso culto. A missionária Noemi vai trazer uma leitura bíblica muito abençoada. Em seguida, vocês vão cantar conosco o hino Guarde o Contato. Pai Senhor, meus queridos irmãos, estamos felizes por esta manhã, podermos falar a palavra do Senhor e ouvirmos também da palavra do Senhor os hinos que serão cantados nesse culto, esse culto online. Sabemos que o Senhor está presente e vai estar presente também nos vossos corações, onde essa palavra chegar, ela vai fazer efeito, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu gostaria de convidá-los para fazermos a oração. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, amantíssimo Deus, nós estamos neste dia na Tua presença para apresentar nosso pedido, a nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão, porque nós queremos que possas nos ouvir, não pelos nossos méritos, mas pelo Teu grande amor que tens dispensado para nós. E nós sabemos que sempre estás pronto para nos ouvir. Portanto, que nos ouças pelo mérito da cruz do Calvário. Abençoa cada um desses nossos queridos ouvintes que estão ouvindo a Sua palavra, que estão prontos para receber a palavra do Senhor, porque essa palavra é viva, eficaz e é poderosa. Assim nós oramos, em nome de Jesus, que reine e vive para sempre. Sejam bem-vindos todos a este culto de oração. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, a começar em João, capítulo 21, do verso 3 até o verso 6. Só apenas alguns versículos. E vocês lerão em casa todo o capítulo para sempre ter um melhor entendimento da palavra de Deus. O versículo 3 disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhe disseram: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois eles já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Vemos, queridos irmãos e distintos ouvintes da palavra de Deus, vemos que nesse capítulo aqui, João 21, ele fala aqui de alguns discípulos, né, que Pedro e outros discípulos foram pescar, porque nessa ocasião Jesus já havia morrido e já tinha sido sepultado. Então eles dizem: vamos pescar naturalmente para ganhar o pãozinho deles de cada dia, como cada um faz para ganhar o seu alimento. E foram ele e mais alguns discípulos. Mas interessante que eles passaram a noite inteira pescando, para pescar, e não pegaram um peixe. O que aconteceu? Eles eram peritos no assunto, eles sabiam como pescar e não conseguiram pescar os peixes. Mas viram alguém que apareceu ali na praia, e essa pessoa que apareceu e disse com tanto, naturalmente, aquilo era com muito, com amor de Cristo, chegou perguntando para eles: vocês têm alguma coisa que comer? E eles responderam naturalmente não, disseram que eles estavam lidando e não conseguiram pescar nenhum peixe. Então, no versículo 6, aqui que Jesus disse, Jesus lhe disse: lançai a rede direita do barco e achareis. E lançaram-no, pois e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Eles não sabiam quem era aquela pessoa que estava ali, e era Jesus. Mas eles ouviram e fizeram como Jesus havia mandado.
lançaram a rede e viram que apanharam muitos e muitos peixes, mesmo a rede cheia de peixes. Depois que eles foram ver e reconheceram que era Jesus. Mas qual é a importância para nós, de nossos dias, como Jesus? Jesus era cheio de amor. Ele depois aparece aos discípulos e já estava com tanto aquela dedicação ao povo de Deus, que ele pergunta: vocês têm alguma coisa que comer? E estava preocupados. E vimos que os discípulos disseram não, que eles estavam pescando. E então Jesus deu esta ordem para eles pescar aquele lado, e eles apanharam tantos peixes. E essa é a palavra para nós hoje em dia, que o Senhor, Ele nos cuida tanto na nossa vida espiritual, para estarmos firmes com Ele, servindo com amor, como na nossa vida material, de cuidar no nosso também, naquilo que vamos comer e beber, até na oração do Pai Nosso, o Senhor que nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o Senhor, assim, Ele nos abençoa. E nós tivemos que ouvir a sua palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. O verso 6 diz: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Então eles ouviram e acharam. E assim nós pedimos na oração tudo que pedimos na oração, crendo e confiando no Senhor, nós vamos recebê-lo. Assim Deus abençoe de cada um que estão ouvindo essa palavra. Se estão com uma dificuldades, muitas vezes até financeira, uma dificuldade, algum trabalho, confia no Senhor, que Ele cuida de nós tanto na vida espiritual como na vida material, no nosso pão de cada dia. Deus que abençoe a todos, que eu receba essa palavra e possa ter esta fé para alcançar as bênçãos que nós necessitamos do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então cantar o hino 77 da harpa cristã, que fala: guarda o contato. Quer dizer, mantenha o contato com Deus, e isso se faz em oração. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre como um lutador, guarda um contato com teu Salvador, guarda um contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui com esse texto de João, Evangelho de João, capítulo 21, onde a missionária Noemi leu esse texto em que Pedro convidou os seus amigos. Aliás, ele nem convidou, ele disse: eu vou pescar. E seus amigos também o acompanharam. Diz ali que estavam juntos com Simão, Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, né? João e Tiago. Interessante que Pedro teve um desejo, podemos olhar por esse ângulo. Pedro teve um desejo de voltar à vida antiga de pescador. Jesus tinha recentemente sido morto,
Jesus tinha já ressuscitado, inclusive tinha aparecido aos discípulos, mas a gente começa a notar aqui que parece que deu uma nostalgia em Pedro e uma lembrança do passado. E ele diz: vou pescar. Aqui nós podemos entender e extrair diversas mensagens. Podemos extrair o elemento da fé, porque eles obedeceram à voz de Jesus, que disse: lança a rede do outro lado, lança do lado direito. E eles disseram: nós já tentamos tudo que é lado, direito, esquerdo, pro bom bordo, este bordo, e não conseguimos de maneira nenhuma pescar peixe algum durante toda a noite, né? Jesus diz: temos alguma coisa para comer? Eles dizem: não temos, porque não conseguimos pescar. Jesus então disse: lança a rede no lado direito. E eles lançaram sobre a palavra de Jesus. Então esse é um ensinamento maravilhoso, que em nome de Jesus nós devemos ter toda a fé que possamos ter em entender que o Senhor pode realizar grandes milagres, inclusive para nós nos dias de hoje. Mas também podemos pensar, pastora Márcia, que Pedro sentiu um desejo de voltar à vida antiga de pescador. Só que isso não seria possível, porque a chamada de Pedro foi interessante. Não sei se os nossos ouvintes, irmãos, lembram que Jesus, quando convidou Pedro para segui-lo, disse: vem e segue-me, e eu o farei pescadores de homens. Amém. Então, se formos olhar por esse lado, a chamada do Senhor Jesus, ela é muito forte. E Pedro não teria mais condições de exercer outra atividade a não ser pescador de almas. E quando vemos, depois desse episódio, logo Jesus subiu ao céu, poucos dias depois disso, e aconteceu os 10 dias que eles esperaram em Jerusalém, tudo obedecendo o que Jesus disse, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido. E quando Pedro foi revestido de poder no dia do Pentecoste, que está narrado lá em Atos capítulo 2, Pedro faz uma grande pregação naquele dia. E ele, naquela pregação, diz a palavra de Deus que quantas mil almas? 3.000 almas foram ganhas naquela única pregação que Pedro fez. Então ali confirmou a palavra que Jesus tinha dito a Pedro, que ele não seria pescador de peixe, mas pescador de homens, de almas. Amém. Isso significa que ele seria propagador do Evangelho de Jesus Cristo, e assim Pedro foi. Desculpe, pastor, me interromper, mas isso me faz lembrar de Billy Graham, que Deus o chamou. Ele era um excelente jogador de beisebol, com certeza, se não fosse conhecido como o grande pregador do século XX e do início do século XXI, ele seria conhecido como um grande jogador de beisebol. E Deus o chamou para a obra. E como depois ele veio a ser conselheiro de 5 ou mais presidentes, 6 presidentes aqui dos Estados Unidos, cada um pedindo um conselho, oração, e que ele fosse orar com eles e tal. Uma coisa interessante, ele foi convidado, não lembro se um repórter, alguém perguntou: o senhor não tem desejo? Com certeza ia ganhar. Se ele concorresse à presidência dos Estados Unidos qualquer década, ele ia ganhar. Daí eles perguntaram: o senhor não tem desejo de concorrer à eleição presidencial? Daí ele disse assim: não cabe, de forma alguma eu vou largar numa coisa tão mais importante, que é pregar a palavra de Deus, para fazer algo tão menos importante. Ele falou em outras palavras, mas em suma a ideia seria essa. O mesmo com Pedro. Sorry, pastor. Fecha parênteses. E exatamente isso, nós vemos na vida de Billy Graham isso mesmo. Exato. Quer dizer, eu não vou descer da posição que Deus Isso, não vou descer da posição, é essa e palavra. é interessante também isso, que gostaríamos até de dar um testemunho nosso, da nossa vida. Amém. Porque nós também, o Senhor nos chamou, nós tínhamos a nossa atividade, tanto eu quanto a minha esposa. No Brasil nós somos dentistas e trabalhamos lá por muitos anos. Eu trabalhei por cerca de 15 anos como dentista. E o Senhor, nós viemos aqui para os Estados Unidos e aqui o Senhor nos chamou. A ideia era ficar aqui alguns anos para ter uma experiência aqui nos Estados Unidos. E fazer talvez algum curso, uma especialização. Dentística, estética, o pastor talvez em periodontia. Eu já estava no início, no final
ali pelo 1999, no início de 2000, eu tinha terminado o curso de implantes, então nós íamos entrar nessa área de fazer implantes, que foi o grande boom dentro da odontologia no início, que era dos anos 2000, Exato. onde todo mundo começou a fazer implantes, e eu estaria certamente fazendo esses implantes lá, mas o Senhor nos chamou para vir para cá. E nesta chamada que nós cremos que foi do Senhor, Ele nos colocou na sua obra. Então eu também gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo, que o Senhor às vezes nos chama, e às vezes até nos tira de uma posição que nós podemos chamar de zona do conforto, né? Verdade. Ele nos tira às vezes de uma posição cômoda. Não que Ele nos tire, nos obrigando a fazer algo, mas Ele nos dá um desejo no coração. E esse desejo nos faz seguir o seu chamado. A pastora Márcia, desde quando nós casamos, nós somos casados há 36 anos, e ela sempre falava para mim que ela sentia desde jovem, ela tinha tido uma chamada para a obra de Deus. E eu também, diversas vezes, né, nós operávamos, trabalhávamos na igreja de Curitiba, antes de eu morar em Curitiba, durante a minha juventude, em Irati. Sempre trabalhamos na área de música, né, bandas, coral, grupos, orquestras, participamos muito na área de música, tanto eu quanto a minha esposa. Mas nesse tempo, o Senhor nos trouxe e nos chamou, e algo mudou na nossa vida. O Senhor nos chamou para a obra, e nós começamos aqui, quando menos percebemos, estávamos envolvidos num trabalho pequenininho, que começou com poucas pessoas, cerca de 10 pessoas, e o Senhor nos chamou. E até hoje o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui na Carolina do Sul, pregando o Evangelho. Meus pais me ensinaram desde muito cedo, tanto meu pai quanto a minha mãe. E nós chegamos aqui e nós vimos esta chamada do Senhor. E não por não termos aqui nenhum mérito para nós, porque nós largamos alguma coisa lá atrás, na área profissional, mas nós entendemos que o Senhor queria nos usar. E tem nos usado já por 20 anos aqui nessa nação, onde nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Primeira igreja da língua portuguesa aqui no estado da Carolina do Sul. Coube a nós, Deus nos chamou para esse fim. E hoje nós temos 2 igrejas aqui nesse estado. E com isso estamos pregando o Evangelho. Temos a oportunidade também de ter expansão missionária no Brasil, em Goiás e lá em Campinas. E também, pela misericórdia de Deus, temos ajudado a obra de Deus em Cuba. Então, por que estamos falando isso? Para que os irmãos possam entender que o Senhor, quando chama, Ele também sustenta. Ele também dá todas as condições. O Senhor capacita, o Senhor dá autoridade e o Senhor sustém. E nós temos visto isso da parte de Deus. E longe de nós a ideia de voltar atrás, nós queremos seguir à frente, obedecendo à voz de Jesus, e Ele tem nos chamado para a sua obra. Então nós vemos aqui Pedro desejando voltar a fazer a sua velha profissão, mas o Senhor tinha algo melhor para ele, porque Ele queria que ele pregasse o Evangelho do Senhor. É interessante que tem uma analogia muito forte na Bíblia, né? A palavra pescar e a palavra peixe, né? Tanto a palavra pescar significa pregar o Evangelho, como a palavra peixe significa almas que são ganhas para o Evangelho de Cristo. E eu sei que você é uma dessas almas que já foi ganhas, e hoje você está nesse, digamos assim, aquário maravilhoso chamado obra de Deus, Igreja de Jesus Cristo. Estamos aguardando a volta de Jesus. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Enquanto seguimos ao Senhor, nós também somos obedientes à sua voz. Aleluia. Aleluia. Nós ouvimos a voz do Senhor que fala dentro de nós, muitas vezes nos dirigindo a fazer alguma coisa. Eu sei que isso acontece na tua vida. E como que nós queremos obedecer à voz do Senhor? Estamos pregando o Evangelho do Senhor. E eu sei que também alguém que está nos ouvindo, alguém está nos ouvindo nesse momento e que ainda não recebeu Jesus no seu coração, e eu vou usar essa palavra aqui de hoje, da pesca maravilhosa,
onde os discípulos, obedecendo a Jesus, tiveram uma pescaria que diz que as redes se rompiam de tantos peixes que eles pescaram. E nesse momento eu sei que nós podemos, eu e você que está comigo nesse momento orando, nós podemos estar ganhando almas nesse canal e temos certeza que muitas pessoas vão ser atingidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa semana a minha mãe estava compartilhando comigo de pessoas da nossa família, familiares assim, um pouco mais distantes, que aceitaram a Jesus, glória a Deus. Amém. Aceitaram a Jesus, ouvindo a pregação do Evangelho. Então eu quero dizer que a obra do Senhor, ela é viva. Amém. E tem outros testemunhos que com certeza nós vamos saber quando chegarmos lá no céu, de almas que foram ganhas, porque a palavra de Deus está sendo pregada. E que palavra que está sendo pregada? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Que Jesus Cristo está para voltar muito breve, para buscar a sua igreja. E isso nós estamos falando. Enquanto estamos falando, estamos então pregando a palavra de Deus, anunciando as verdades da palavra de Deus, e com isso muitas pessoas vão aceitando Jesus. E se você quiser aceitar Jesus hoje, nós queremos te dar uma oportunidade. Sempre vamos estar dando uma oportunidade em nosso culto, chamado culto de oração. Oportunidade para que você possa receber Jesus no seu coração, ou até mesmo voltar para os caminhos do Senhor, caso você esteja afastado dele. Glorificado o nome do Senhor. Se você deseja aceitar Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu vou orar, a pastora Márcia vai repetir e você repete com ela. E com essa oração, você está aceitando Jesus como Salvador da tua vida. Amado Deus, estamos na tua presença e queremos neste momento apresentar, Senhor, estas pessoas que estão aceitando a Ti como Salvador. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego minha vida a Ti. Perdoa meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova criatura. Abençoa-me. Abençoa-me. Dá-me força. Dá-me força. Liberta-me. Liberta-me. De todo aquilo que me afasta de Ti. De tudo aquilo que me afasta de Ti. E faz-me ter a certeza da vida eterna. Certeza da vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração de confissão dos teus pecados e aceitando Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que se no coração creres e com a boca confessares, verdadeiramente serás salvo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento pelos enfermos. E eu queria dizer a vocês, todos esses nomes que aparecem na tela são pessoas que estão esperando por soluções. Ali nessa lista tem pessoas que esperam a cura do câncer, tem pessoas que esperam ser curados de enfermidades crônicas, tem pessoas que estão esperando milagres, pessoas que estão orando e chorando e clamando ao Senhor por entes queridos que precisam ser salvos, por filhos que precisam ser libertos de vício. E eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós louvamos o Senhor na beleza da Tua santidade. E agora estamos apresentando todos esses nomes que estão nesta tela. Nomes estes de pessoas que creem que Tu és poderoso para suprir as suas necessidades em glória. E nós sabemos que o Senhor não despreza um coração quebrantado e o Senhor não despreza uma vida que clama. E nesse momento nós oramos juntamente com todas essas pessoas, curas enfermidades, opera milagres, ó Deus, salva vidas, ó Deus, repreende o inimigo, liberta, Senhor, essas pessoas do vício, seja do álcool, das drogas, seja vício de toda a natureza, seja o vício da pornografia, seja o vício que tem tirado as pessoas, ó Senhor, da Tua presença. Ó Deus eterno, nós oramos agora, Senhor, e repreendemos todo o mal,
total, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor é Criador de todas as coisas. Oh Deus poderoso, oramos pela tua igreja no Brasil, essa igreja, Senhor, que está fazendo tudo que pode, ó Deus, para, Senhor, ó Deus eterno, marchar até o dia da tua volta. Ó Deus, aplaca, Senhor, a ira do inimigo contra a tua igreja. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Ó Deus eterno, que está sofrendo nesse tempo de pandemia. Pai, oramos pelas pessoas que estão, Senhor, nesse momento perdendo entes queridos, que estão, Senhor, vivendo a tristeza da perda de alguém que ama. Mas nós te pedimos, consola, porque o teu Espírito Santo é o consolador das nossas almas. Ó Deus, abençoa o Brasil. Ó Deus, dá uma estratégia aos governantes. Ó Deus eterno, para que possa vencer, Senhor, esse tempo tão difícil, e que a tua igreja, nesse tempo difícil, possa pregar a tua palavra com ousadia e autoridade do céu. Ó Deus poderoso, por isso nós repreendemos todo o mal, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, oramos pelos Estados Unidos, que também precisam de ti. Essa nação precisa voltar, Senhor, ao primeiro amor, e nós pedimos, Senhor, só a tua graça, só o teu Espírito Santo pode fazer essa nação voltar-se para ti. Oramos pela nação de Israel, abençoa aquele povo, Senhor, que é o povo, Senhor, ó Deus eterno, que sinal para a tua igreja. Ó Deus, e os sinais mostram que o Senhor está voltando. Oramos pelos missionários que pregam a palavra ao redor do mundo. Oramos pelas nações, pela tua igreja ao redor do mundo. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. E nós sabemos, se você aceitou Jesus, vocês também estão sabendo que vocês são mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a tua vida antiga ficou no passado. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo quando recebemos Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos agradecer então o povo de Deus? Amém. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez por você que está participando do nosso canal. Queremos pedir que você divulgue este canal para outras pessoas. Amém. Quando você divulga para alguém, você está nos ajudando. Aleluia. Porque nós queremos aumentar o número de pessoas que participam deste culto doméstico, Aleluia. também chamado de culto de oração. Temos visto muitos milagres já acontecendo. Aleluia. Se você gosta também de estar participando de oração de intercessão, lembre do nome das pessoas que você viu nessa tela e ore por eles. Quantas mais estivermos orando, temos certeza que nós vamos estar aumentando a nossa própria fé e vendo a obra de Deus crescer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e eternamente. Amém. Amém. Pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.